Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estou de volta para mais um vídeo e nele vou estar trazendo aqui a minha opinião sobre algumas notícias que pintaram nessa segunda-feira, dia 10/3/2025. Mas antes de começar aqui o vídeo, eu quero falar de uma novidade que eu vou estar trazendo no canal. Eu vou criar aqui um quadro novo, onde vou falar a respeito aqui de algumas curiosidades e fatos históricos que aconteceram no dia a dia da história do nosso Vascão. A fonte para esse quadro é o livro Hoje é Dia de Vasco, o livro calendário do Vascaíno, da editora Gorduchinha, escrito por Sérgio Almeida. E o capítulo dessa trajetória aqui do novo quadro no canal vai ser aí pelo dia 11 de março de 1923, intitulado no livro O Dia do Destino. Nesse dia o Vasco venceu o Fluminense ali, uma vitória no primeiro confronto. Vasco e Fluminense se enfrentaram hoje pela primeira vez. Foi um amistoso que antecedeu a disputa do Campeonato Carioca de 1923. Recém-chegado da Série B do estadual, o Clube de Negros e Operários surpreendeu os aristocratas tricolores com uma vitória sensacional por 3-2 no estádio Figueira de Melo, em São Cristóvão. O Almirante ainda venceu os 3 jogos seguintes contra o rival, todos disputados nas Laranjeiras e já por competições oficiais, e só conheceu a sua primeira derrota em 1925. Depois dessa supremacia inicial, as estatísticas do clássico ficaram bastante equilibradas até o final da década de 1980. A partir daí, a balança voltou a pender muito para o lado vascaíno. Até hoje, foram 379 partidas, com 149 vitórias do Vasco, 121 derrotas e 109 empates. Entre os triunfos, 2 dos títulos do tricampeonato carioca, 93 e 94, foram conquistados do Clássico dos Gigantes. O codinome para esse clássico foi escolhido em 2006 numa votação popular realizada pelo jornal Lance. No dia 11 de março ainda houve outros jogos. Teve esse de 1923, Vasco 3, Fluminense 2, um amistoso, com gols 2 de Negrito e 1 de Torteroli. Em 1934, Vasco 3, São Paulo 0, em outro amistoso com gols de Orlando, 84 e Grandim. Em 1953, Vasco 9-3 no Paysandu, no amistoso, com gols de Maneca 3, Naninho fez 2, Alvinho fez 2, Friace e Sabará completaram o placar. E para terminar a sequência aí de jogos, em 1954 o Vasco venceu o América do México por 5-4, com gols de Maneca 2, Sabará 2 e Ademir 1. Então essa aí foi a história do dia 11/3, que foi mais um dia marcante na linda história do nosso Vascão. E dando sequência aí no vídeo, a CBF divulgou nessa segunda-feira, dia 10/3, o boletim financeiro do jogo Nova Iguaçu e Vasco, realizado aí no dia 5/3 pela Copa do Brasil, que teve aí um público de 9.351 torcedores e uma renda de R$ 334.592. O jogo teve uma despesa de R$ 689.151,43. E apesar do mando de campo aí do Nova Iguaçu, o Vasco foi quem organizou aí a partida e teve um prejuízo de R$ 354.559,43, coisas que só acontecem com o Vasco. O clube recebeu pouco mais de 1.800.000 pela classificação, e ainda teve que arcar aí com esse prejuízo aí, segurando uma trozoba incrível. E como miséria pouca é bobagem, outra notícia desagradável dessa segunda-feira, e essa quem apurou foi o amigo Sérgio Maca. Ele postou no seu perfil @MacaVasco e no podcast Cruzmaltino: a Justiça multa o Vasco Associativo por litígio de má-fé. A 44ª Vara Civil do Rio de Janeiro aplicou uma multa de 1% ao Vasco Associativo no processo movido pelo escritório Andrade Figueira, que cobra uma dívida de R$ 3.563.918,96.
O juiz constatou que o Vasco apresentou informações falsas ao tribunal, alegando que essa dívida estava incluída na decisão cautelar que suspendeu a execução e penhoras. No entanto, o débito não constava na lista oficial de credores, o que foi destacado também pela desembargadora relatora do caso. Além da multa, o processo já havia determinado a penhora de 10% das cotas do Vasco SAF pertencendo ao CRVG, o que representa mais um impacto financeiro ao clube. A situação jurídica do Vasco segue delicada, com a decisão sobre o recurso dos credores ainda pendente no julgamento. Rapaziada, eu não entendo nada na justiça, nada desses negócios malucos aí de penhora, mas essa penhora do Vasco aí, na minha opinião, é um verdadeiro escárnio, é muito ridículo essa situação. A justiça aí penhorando o Vasco por 10% das suas ações, que equivale a mais ou menos aí 140 milhões a respeito aí da venda da SAF, que foi por 1 bilhão e 400 milhões. Então seria aí mais ou menos um lucro de 135 milhões de reais para quem pudesse estar aí conseguindo comprar a penhora aí, dando dinheiro pela essa penhora dos 10% das ações da SAF. Não, seria aí um negócio da China, um investimento aí de mais de 500%. Então não dá para entender, essas coisas só acontecem com o Vasco da Gama. E o Vasco, que é tido aí, essa diretoria do Pedrinho, que é tida como muito influente dentro do cenário jurídico, principalmente aqui do Rio de Janeiro, tem aí essa derrota. Espero aí que possa estar tudo sendo sanado o mais breve possível, para que o Vasco não possa estar correndo o risco de perder esses 10%, que seria aí um prejuízo muito grande para o Vasco da Gama SAF, né? Para o Vasco da Gama associativo. Então o Vasco, o Pedrinho, que é o presidente do clube associativo, tem que estar de olhos abertos aí nessa situação que está ligando do Vasco ficar aí com menos 10% das ações da Vasco SAF. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito da janela de transferência doméstica que abriu nessa segunda-feira, dia 10 de março, e vai terminar no dia 11 de abril. Lembrando que essa janela é apenas para jogadores que estão disputando os estaduais ou aqueles que estavam sem contrato antes do fechamento da primeira janela no dia 1º de março. E como de costume, o Vasco continua tendo muita dificuldade em fazer as suas contratações. Como sempre, toda tentativa de negociação é um parto para o Vasco. A situação aí do Bryan Palacios, né, que estava dada como certa a transferência do colombiano para o Vasco após o Campeonato Mineiro, é mais um episódio da novela mexicana Contratações do Meu Vascão. É isso mesmo, aquela novela mexicana que se arrasta e no final aí vai acabar se encaminhando para um final difícil. O diretor do Galo, Vitor Bag, disse em entrevista na Arena MRV, quando ele foi perguntado ali sobre a possibilidade da transferência do Bryan Palacios para o Vasco, ele disse o seguinte, abre aspas para o diretor do Galo: este é um ponto que nós estamos debatendo internamente. Estamos conversando para saber até que ponto impactaria esta saída. Ainda não temos isso definido. O Palacios é um atleta em que fizemos um investimento e temos que ser muito assertivos também para definir como conduzir essa situação, completou o Cartola. O colombiano pode ficar no Atlético Mineiro, né? Já que o Alisson foi vendido para o Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais. Para trazer o colombiano, o Vasco teria que pagar ainda ao Galo 2 milhões de reais por empréstimo até o final do ano, e também convenceu o atleta que, vindo para o Vasco, ele vai ter mais oportunidades de estar atuando em 2025, já que no Galo ali ele tem uma concorrência muito grande e o seu espaço ali está sendo muito curto ali em relação à minutagem. Essa contratação aí contasta mais um problema, na minha opinião, é que o Vasco sempre está trazendo ali jogadores machucados ou encostados ou voltando de lesão. Então o Bryan, que está voltando de uma lesão aí, apesar de ser um jogador novo, 22 anos, né, tem essa questão também de estar trazendo aí mais um jogador encostado. Eu acho também esse valor de 2 milhões é muita grana por um empréstimo de 9 meses, a não ser aí que esse valor esteja sendo aí deduzido aí de uma possível compra do Vasco no final
do empréstimo, né? Eu acho que com esses 2 milhões dá para procurar aí 2, 3 bons jogadores nos estaduais. A questão também é esse valor aí, 14 milhões de euros pelo Alisson, um jogador que era reserva do Ryan na seleção sub-20. Quero ver quanto que o Vasco vai estar vendendo o Ryan no meio do ano. Eu acredito aí que no mínimo 120 milhões de reais aí, cerca de 20 milhões de euros, seria um número interessante para o Vasco para começar a conversar, já que clubes grandes da Europa ali estão tentando vir pegar o nosso cria, ele que vai estar renovando o contrato nos próximos dias aí para poder estar também ajudando o Vasco. Ele já poderia estar assinando um pré-contrato com algum clube do exterior a partir do meio do ano, já que o seu contrato termina no final de 2025. O Ryan vai estar trazendo aí essa oportunidade do Vasco lucrar com a sua venda, e espero aí que o Vasco possa estar vendendo com um bom valor. O jogador aí, reserva dele, está recebendo ali 14 milhões por esse jogador. O Galo fez uma boa negociação. Espero que o Vasco também possa estar fazendo uma negociação com o nosso cria Ryan, para poder estar aí pelo menos acertando aí as finanças para a temporada de 2025. Essa daí foi a minha opinião sobre a notícia relevante dessa segunda-feira. Deixe aqui o seu comentário do que você achou do novo quadro aqui no canal. Hoje é dia de Vasco. Não se esqueça aqui de deixar também o seu like para poder estar divulgando cada vez mais os nossos vídeos aqui no YouTube. O seu comentário é de suma importância para o nosso canal. E também não esqueça de se inscrever e também apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo aqui nossos vídeos futuros. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaína.